Gente, mais uma vez, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez falando para vocês desse esquenta, que é esse segundo dia de workshop do curso, né, A Natureza da Cura, que a gente vai iniciar amanhã, então, com o módulo 1. E para quem, então, adquiriu o módulo 1, ou o combo, né, que é o curso completo, onde a gente vai começar, então, eles falando sobre a nova medicina germânica, que é justamente falando a causa emocional das doenças. Então, como no programado, até isso que deu a ideia sobre os temas. Ontem a gente falou, então, sobre ansiedade e depressão. A gente gravou a aula, a gente colocou ela no YouTube. Se você tiver interesse, a gente disponibiliza o link depois para vocês. E hoje a gente vai falar, então, sobre obesidade e diabetes, que são duas percepções muito parecidas e muito próximas de conflitos emocionais. Ok? Vamos lá, então. Bom, como sempre, de praxe, não é? Esta palestra é isenta de qualquer opinião política, religiosa ou outra. Não propomos nem impomos opiniões, apenas transmitimos informações para sua consciência e suas escolhas pessoais. E claro, existe um conceito, existe toda uma lógica, uma explicação por trás. Então não coloquem palavras avulsas na minha boca. O Adriano disse isso, mas tem um contexto para dizer tudo aquilo. Ok? Bom, dito tudo isso, vamos começar do começo. Então vamos falar sobre a diabetes. Então, o que é diabetes? A definição segundo a OMS. Então, a diabetes é uma síndrome metabólica, ok? É uma desregulação, então, do nosso metabolismo, especificamente correlacionada à regulação da glicose no nosso sangue. Então, decorrente da falta de insulina, a diabetes tipo 1, ou da incapacidade da insulina, diabetes tipo 2, de exercer, então, adequadamente os seus efeitos, provocando, então, um déficit metabólico, no metabolização da glicose, levando a altas taxas de açúcar no sangue, uma hiperglicemia de forma permanente. Então, a dica que eu dou aqui, sempre assim, você vai ter uma relação insulina e glucagon. A insulina, ela pega a glicose do sangue e joga para os tecidos, ok? Principalmente para o fígado, que vai transformar ela em gordura ou em glicogênese, ou em glicólise, isso. Esqueci agora, mas acho que é glicólise. E também vai jogar nos músculos, e também vai armazenar como forma de energia. Qual é o grande problema de você ter um excesso de glicose no seu sangue? E o problema é, essa glicose ela vai começar a fazer um processo chamado de glicação. O que é glicação? Ela começa a reagir e a interagir com outras estruturas do seu sangue, do seu tecido. Por exemplo, ela tem o que a gente chama de hemoglobina glicada, quando a glicose liga a essa hemoglobina. E ela vai gerando uma inflamação no seu sistema. Por exemplo, hoje eu atendi um paciente que ele está com uma neuropatia periférica, ele está perdendo a sensibilidade das pernas. Por quê? Porque você tem, então, uma glicação, você tem uma glicação dessa glicose no sistema nervoso dessa pessoa, e ela vai perdendo essa função. Então, esse é um dos grandes desafios. Hoje, os grandes estudos dizem que existe uma terceira diabetes, que eles chamam de, aspas, diabetes tipo 3. O que ela é? São picos de glicose. Resumindo, são pessoas que comem açúcar, carboidratos simples, doces, e geram picos de glicose no nosso sangue. E o que isso tem mostrado? Que esses picos de glicose geram o que eles chamam dessa hemoglobina glicada, que gera uma inflamação no nosso corpo. E isso gera uma série de déficits no nosso sistema. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar, o nosso corpo ele busca a homeostase. Picos para ele são coisas muito desagradáveis. E esses picos de glicose no nosso corpo são muito desagradáveis. E eu diria que é até pior do que uma glicose um pouco acima do nível normal, que seria uma diabetes tipo 2, por exemplo. Esses picos fazem mais mal do que essa glicose mais alta no nosso sangue. Ok? Bom, e aí quando a gente explica sobre esses conceitos que envolvem essa relação, então, de insulina, glucagon e a relação, então, dessa glicemia, do nível de glicose no sangue, isso é o problema, então, da diabetes, que é o aumento dessa taxa de glicose no sangue. E a gente fala, qual que é a percepção emocional por trás disso? Boa noite, aqui. Vamos lá. A gente fala que é uma noção de resistir de forma ineficaz. A percepção, segundo a nova medicina germânica, condiz em um medo frontal de um ataque de proximidade, onde é preciso resistir de forma ineficaz a algo nojento. E eu vou explicar para vocês de uma forma mais simples. Uma das perguntas muito interessantes, isso é um conceito da fisiologia do corpo humano. Qual é a atividade física que faz você gastar mais energia no seu sangue, no seu corpo? Resumindo, que faz você gastar mais glicose. E a resposta, pasmem, é uma isometria.
O que é uma isometria, Adriano? Então, basicamente, quando você vai fazer um movimento, por exemplo, um movimento de braço, você tem, então, o movimento concêntrico é quando você pega o músculo e encurta ele. Isso é o concêntrico. O excêntrico é quando ele volta. E o isométrico é quando você mantém uma isometria. Você não vai nem volta. Resumindo, a isometria é o exercício que faz você gastar mais energia no seu corpo. E é por isso que a gente fala que a insulina ela vai jogar essa glicose no seu tecido, no seu músculo, no caso, para você manter uma contração. E por isso que a gente associa a percepção de resistir de forma ineficaz. Então você está perante uma situação que é um medo frontal que já aconteceu, você está vivendo aquilo, você tem que resistir a uma situação muito desagradável. Aí a gente fala da percepção do glucagon, muito desagradável, de forma ineficaz. O que isso significa? Eu gosto de dizer um exemplo assim nas aulas. É o Golias, é o gigante contra o anão. E o anão e o gigante vai destruir quem? A sua casa. Aí o gigante vai destruir a casa do anão. O anão fala, olha, tudo que eu tenho. Então, eu preciso resistir. Só que, bom, ele olha para cima e fala, não vai dar muito certo. Mas é tudo que eu tenho, então eu tenho que resistir. Eu devo lutar, mesmo que seja algo extremamente desagradável. De uma forma muito simples, então. O que acontece? Para mim, uma pessoa que ela desenvolve a diabetes é quando ela passa por uma situação onde é muito desagradável, ela precisa resistir àquilo e ela não consegue. Mas ela tem que dar conta. Um exemplo bom, prático, vamos dizer assim. Uma vez eu atendi uma menina, ela desenvolveu diabetes tipo 1, simplesmente as células dela pararam de funcionar logo após ela descobrir que os pais dela iam se separar. O pai dela falou, a gente vai se separar. Tá. Simplesmente é um medo frontal, é um medo porque, ok, como vai ser a minha família, o que vai ser de mim, o que eu vou fazer, onde eu preciso resistir. Ué, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso estar aqui, certo? Não posso desistir de tudo isso, da minha família. Algo extremamente desagradável é a separação dos meus pais, fazer o quê? Mas assim, por mais que eu resista, não tem o que eu posso fazer. Os meus pais não vão voltar. Então, é essa percepção. É um medo frontal, onde eu preciso resistir de forma ineficaz a algo muito desagradável. E esta é a percepção, então, da diabetes. É isso que o nosso corpo quer dizer. Então, você precisa resistir a algo extremamente desagradável. Então, vamos fazer força. Vamos falar. Mesmo por mais que a gente não ganhe, é necessário. E a gente fala, né, da mesma temática como a gente seguiu ontem. Lembra? Toda percepção, então, isso que a gente leu é uma percepção, é um sentimento. Então, o que está por trás de um sentimento? Uma emoção. E aí a gente fala, qual é a percepção, então, Adriano, que está por... então, qual é a emoção que está por trás dessa percepção? E a resposta é o nojo. O nojo é uma das 7 emoções que nós temos. Ok? E a gente fala, o que é o nojo? É quando você pensa em nojo, você já pensa naquela coisa assim, que comida nojenta, não vou comer isso. Mas um dos nojos que a gente tem é muito interessante. É na iminência do medo. Por exemplo, você tem medo. Você está andando na rua, aí você ouve uma freada, e aí você fica com medo. E aí você vê o carro indo na direção do outro, aí quando você fala, ele está tentando frear, aí ele fala, não vai dar para frear, vai bater. E aí quando você percebe que o medo que você tinha vai acontecer, a expressão que você tem é de nojo. Resumindo, você tem medo que algo aconteça. Quando você percebe que aquilo vai acontecer, que fala, ok, é aquela famosa frase, deu merda. Por que você fala isso? Porque é nojento. E aí a gente fala, é exatamente essa expressão. Então a diabetes, ela vem de uma não expressão da forma correta de uma emoção de medo, de nojo. E o nojo, muitas vezes, está associado à eminência de um medo, de um receio que você tinha de que algo ruim fosse acontecer. Quando você fala, vai acontecer, deu merda. A expressão de nojo é muito marcante no rosto da pessoa. Aí você fala, fedeu. Perfeito. Sabe o que eu assim, gente, não vamos fazer isso, acho que não vai dar certo. Aquilo é medo. Gente, não faz isso. Aí quando vai, dá errado, falei, deu ruim. Isso. É essa expressão, é a expressão do nojo. Então o nojo vem muito disso, da consequência de um receio, de um medo que você tinha e aquilo de fato aconteceu. E a gente fala, né? O nojo, então, qual é a forma correta de você expressar, então, o nojo?
A gente fala, é uma recusa, é uma rejeita de tudo aquilo que pode te fazer mal, que pode te intoxicar, seja um alimento ou uma recusa moral pelo comportamento de uma pessoa. Então, você recusa o comportamento de uma pessoa. O grande problema, né, que é a inibição ou exacerbação, é quando você o quê? Você não consegue evitar aquilo. Esse é o problema da diabetes. Fala, cara, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Eu não posso recusar isso. Então, eu tenho que aceitar. E aí, o que você faz? Então, aquilo fala, é a repulsa, é a náusea, é o mal-estar, até o vômito pode impedir, então, que a pessoa se alimente corretamente ou ter uma relação saudável, uma relação social saudável. Então, você é obrigado a viver com a repulsa de uma situação, de, enfim, uma pessoa, ou até de algo que você é obrigado a comer e você não gosta. E aí a gente fala que a não expressão, então, desse nojo gera essa repulsa. E a gente fala que uma das percepções que a gente pode pegar, então, é justamente o medo frontal, vivido uma noção de resistir de forma ineficaz a algo extremamente desagradável. E a forma do nosso corpo, quando a gente não consegue expressar essa repulsa, uma delas é a diabetes. E aí eu gosto de dizer, né, qual a percepção, então, negativa que a gente pode ter, então, do nojo? Coisas vividas de forma suja, ataca a integridade, certo? E aí os órgãos que podem ser afetados, o intestino, a derme, a nossa relação insulina-glucagon, o sistema linfático e principalmente a cavidade bucofaríngea. Por quê? O vômito. E aí você realmente quer cuspir para fora. E aí você percebe que em determinadas situações, dependendo do que acontece, a pessoa ela vai vomitar. Por quê? Porque ali ela vive o nojo. A gente só tem nojo quando a gente só vomita quando a gente tem a sensação de nojo. Seja ele moral, seja ele alimentar. Quando você come uma coisa, está estragado. E você vai e cospe. Entendeu? E aí você percebe, é um comportamento biológico. Mas quando a gente não consegue expressar esse comportamento biológico, a gente adoece. Como sempre. A doença, como eu até falei ontem na live, não sei quem, as pessoas que não tiveram, mas quando você não consegue expressar uma emoção, e aí você vive, então, com uma percepção negativa daquela emoção, de forma, então, não expressada ou exacerbada, isso gera o quê? Doenças. E aí a gente fala, alguns órgãos afetados, intestino grosso também. Se eu falo que são as merdas que fazem com você. E você tem que segurar as merdas. Um exemplo, constipação. A insulina glucagon, como a gente falou, né? A diabetes, a cavidade bucal, então tudo aquilo que me provoca nojo, vômito. Aí a gente fala da salivação. Você saliva muito, e a gente vai falar até no próximo agora. Você saliva muito por dois motivos. Ou você saliva para vomitar e você provoca ânsia de vômito. Quando você está enjoada, a primeira coisa que você começa a fazer é hipersalivar. Por quê? Para você estimular o seu reflexo do vômito. Aí você fica. Aí a pessoa quando vai vomitar começa a cuspir. Aí vomita. E você saliva em outro momento também, quando você está com fome. E aí você olha aquela comida, deu até água na boca. E aí você percebe que são mecanismos parecidos. O sistema linfático também, como um sistema de limpeza, certo? E ele vai limpar essas coisas de forma suja. E a derme, a gente fala da parte mais profunda, intermediária da pele, e a gente fala das manchas. As manchas escuras na pele são coisas vividas de forma suja. Contatos indesejados vividos de forma suja. E manchas brancas são contatos indesejados onde eu quero me limpar. Ok? Então, esse é um ponto que é interessante sobre a diabetes. Então, trabalhar as noções de coisas vividas de forma suja, nojenta, onde eu preciso resistir de forma ineficaz. Uma coisa que é interessante, né? Dentro do que a nova medicina fala, o Hammer fala, ele fala que assim, a diabetes, por mais que você resolva o conflito, ele chama de equivalente cancerígeno. É uma definição dele, não tem nada a ver com câncer, ok? Mas ele fala que assim, você resolve, mas no fundo não resolve. Então, sempre vai ficar um resquício daquilo. Então, por mais que você resolva o conflito da sua diabetes, o seu nível glicêmico sempre vai ficar um pouco alto. E aí, né, eu estava estudando sobre essa coisa da diabetes um dia e eu vi um procedimento que as pessoas fazem e, sem querer, querendo, eles conseguem sarar a diabetes deles. Alguém sabe qual é? Não que eles querem tratar a diabetes, mas no final eles resolvem o problema de glicemia. Alguém sabe qual é? Eu não tenho nem ideia. Nem ideia? E a resposta é a cirurgia bypass. A cirurgia para emagrecer bypass, onde você corta uma parte do seu intestino. Seu intestino está aqui, você corta uma parte, corta a outra e liga. E essa parte aqui você deixa ela fora.
ela não passa. Então, na cirurgia bypass, o que eles falam? Que a comida, então, ela vai ter menos espaço para passar no seu intestino, então ela vai absorver menos coisas. E aí você vai emagrecer. Então, essa é a cirurgia bypass. E aí, o que eles observaram? Que todos os pacientes que têm, todos, isso é verdade, gente, todos os pacientes que têm diabetes, eles fazem a cirurgia do bypass, eles voltam a ter uma glicemia normal. Aí as pessoas perguntam, Adriano, qual que é a explicação? E a resposta, eu tenho hipóteses. Inclusive, os próprios médicos também não sabem por quê. Eu tenho duas sugestões. Bom, a primeira que eles falam é porque, como diminui o espaço de absorção, a glicose ela é absorvida de forma mais constante, não em picos. E aí, por conta disso, a glicemia tende a baixar. Essa é a hipótese que eu vi de alguns médicos, cientistas explicando. A hipótese que eu tenho, que também, eu vou ser sincero, bem mais ou menos, tá bom? É que, assim, é o conceito do jejum intermitente. Essa parte que eles cortam do intestino, eles deixam lá dentro, tá? Eles não arrancam aquilo fora. É muito ruim arrancar, porque tem muita inervação, muita artéria. Se arrancar, vai dar uma puta de uma dor de cabeça. Então, eles cortam lá, liga e deixam lá o intestino. Ele fica lá, esmo, paradão, não faz nada. E aí, o que a gente fala sobre o jejum intermitente? Depois de 12 horas de jejum, o seu intestino começa a produzir uma substância chamada NRF2, que é um regenerador transcritor de DNA. Ele regenera as suas células. Então, para mim, uma das hipóteses é que esse intestino que não passa a comida é como se, aspas, ele estivesse em constante processo de jejum. Ele acaba produzindo alguns hormônios que são benéficos para o sistema e, de uma forma geral, ajuda também indiretamente a glicemia, as células de beta e Langerhans do pâncreas e ajuda na recuperação da produção de insulina e glucagon. Mas, assim, são só hipóteses, ok? Ninguém sabe bem o porquê. Aí todo mundo fala, Adriano, então se eu tenho diabetes, vou fazer a bypass. Assim que funciona, mas enfim, né? Já vou avisando, a bypass é uma cirurgia muito agressiva, ok? Eu conheço algumas pessoas que fizeram e não é nenhuma maravilha. E aí fica a dica que eu percebo de todos os pacientes que fizeram a cirurgia bypass. E aí eu percebo que o grande desafio falam que são os parceiros. Aí você fala, como assim, Adriano? E a resposta é, depois que você faz a bypass, você tem muita flatulência, tá? E falam que a flatulência o cheiro é horrível. Isso é real, gente, não tô de sacanagem não, tá? E aí qual que é a explicação do porquê isso acontece? Como a comida ela passa pelo intestino e ela não é totalmente absorvida, chega restos de comida no intestino grosso, e é onde você tem maior quantidade de bactéria. E aí elas vão putrefar a comida. E aí o cheiro fala que é horrível. Tá? Então, enfim, prós e contras. Alguém escreveu, quem escreveu aqui foi o Johnny. Não, tá. Cadê daí amanhã, Thais. Momento especial. Ok? Interessante, né? São conceitos legais que a gente junta sempre essas percepções. Vamos lá, então. Vamos falar da nossa queridinha obesidade. Estamos aí, né? Não? Então, o que é obesidade, então? Ela é definida como um excesso da gordura corporal em quantidade que determina, então, o prejuízo da sua saúde. Por exemplo, há um tempo atrás a gente usava muito o IMC, certo? O Índice de Massa Corpórea. Hoje, o IMC ele já não é mais indicado, porque não funciona, não é um bom cálculo. Hoje eles usam mais a pegada para medir a quantidade de tecido adiposo, sabe? Com aquele adipômetro. É uma das coisas que eles gostam de usar e ele é mais fiel. E então é isso. Só um segundo, quem mandou mensagem aqui? Tá, o jogador Romário fez. Isso, exatamente. Ele fez mesmo. Foi exatamente, Rosana. Ele fez para isso mesmo. Tá. E, putz, aí, sei lá, você olha para ele, sei lá, a expressão. Sério, eu não sei. Quando eu vi ele depois, eu nem sabia que tinha feito. Eu olhei a foto do Romário assim, na época que ele era deputado. Eu olhei assim, gente, parece um defuntinho. Ele não me parecia muito bem, muito saudável, sabe? Sei lá. Mas, enfim. É uma cirurgia agressiva, tá, gente? Não é para qualquer um, não. Então, a dica que eu sempre dou é sempre a mesma coisa, gente. Isso é bem feia mesmo, ficou. E a dica que eu sempre dou cara, respeita a fisiologia do seu corpo. Você fazer uma cirurgia por si só já é complicado. Só por cortar já é complicado, entendeu? E aí fica difícil, né? Bom, a Maria falou, né? Tem alguns antipoglicêmicos, sim. Analógicos, GPI, sim, que agem no intestino, justamente inibindo a absorção, tá? Pode ter alguma relação com essa explicação da cirurgia? Pode ser, entendeu? Assim, eu vou ser sincero, eu não sei.
eu conheço alguns estudos, eu vi algumas coisas relacionadas, achei muito interessante e ficou uma bela de uma incógnita. Mas eu ainda assim sou a favor da gente respeitar a fisiologia do nosso corpo, tá ligado? Se ele foi construído dessa forma, é porque tem um propósito. Você sair cortando as coisas, eu acho muito inteligente. E aquilo, isso é uma técnica recente e a gente não sabe o que vai acontecer a médio e longo prazo com essas pessoas. Então, enfim, realmente de se pensar. A dica que eu sempre dou, trabalhe seus conflitos. Funciona bastante. É melhor. Começa a tratar aqui que eu garanto que o resto fica melhor. Certeza. Absoluta. E a gente fala, então, sobre a obesidade. E aí o que é legal, qual que é a definição, então? Eu gosto de falar, então, que a obesidade ela é um padrão comportamental, ok? Então, ela vai trabalhar justamente com qual percepção? É uma noção de segurar a barra. Eu falo que a pessoa que ela começa a ganhar peso, ela pode falar assim, ela literalmente cria camadas de proteção. A obesidade, então, ela tem como função uma proteção, ok? Para você segurar a barra. É que ela fala assim, pode vir que eu aguento. Bate que eu aguento. A pessoa vira um saco de porrada. Quando eu penso numa pessoa que ela está nesse quadro de obesidade, eu penso numa árvore. E eu penso numa árvore onde o tronco, ela tem vários galhos. Então, o tronco precisa ser grande, porque senão ela não segura os galhos, entende? Se o galho for fininho, se o tronco for fininho, quebra, cai tudo que está para cima. Então, quando eu vejo uma pessoa que ela tem um quadro de obesidade, eu sempre penso nisso. Essa pessoa precisa segurar a barra. Ela precisa segurar o tronco. É essa percepção que ela carrega da vida dela, entende? Por isso que eu falo que tem uma relação muito parecida com a diabetes, né? Porque eu preciso resistir. Eu preciso segurar o tranco. De forma ineficaz. Verdade, mas eu preciso resistir. Há muitas vezes algo muito desagradável. Gente, tem uma época que eu assistia bastante o programa da Discovery. Eu tenho até no YouTube aquele Quilos Mortais. E é muito interessante, porque eles contam quando a pessoa começou a engordar. E aí, gente, é batatão. Sempre a mesma coisa. Sempre, normalmente era assim, a maioria das vezes mulheres, de uma forma geral que eu via, e sempre era assim, era algum conflito que ela passou na infância, onde ela precisava segurar o tranco. Por exemplo, eu vi uma história de que era assim, era uma menina, que ela era mais velha e a irmã mais nova. E a mãe, ela acabou casando, separando, tipo assim, com várias pessoas diferentes. E aí teve uma época que elas eram duas magrinhas, as duas irmãs magrinhas. E aí a mãe, ela arrumou um namorado. E esse namorado era importante, por quê? Porque ele ajudava a pagar as contas. Elas moravam na casa do namorado, ok? E esse namorado começou a abusar dela sexualmente. E aí é interessante, foi muito interessante ela contando, ela falou assim, naquele momento, a única coisa que eu pensei era, eu precisava proteger a minha irmã. Eu precisava proteger a minha irmã. E eu não podia contar isso para minha mãe, porque era a nossa casa. Se eu tivesse falado isso, eu tenho certeza que a minha mãe ia brigar com esse cara e a gente ia morar na rua. Então, eu preferi segurar a bala. Perfeito. E aí, olha a percepção dela. E aí é interessantíssimo, porque ela, obesa mórbida, e a irmã dela, um palitinho. E aí você vê as fotos de infância, e aí via a irmãzinha dela magrinha, e ela sempre gordinha. E era muito interessante. Aí eu via outras histórias do tipo, o meu pai me batia. E aí ela falava, toda vez que meu pai me batia, eu me sentia super mal, e a única coisa que eu fazia era comer. Porque era a única coisa que me dava prazer. E a gente vai falar mais sobre isso. E essa relação. Mas a gente fala, né? Ok, Adriano, isso daqui faz realmente mal? E a gente fala, né, que existe um comportamento biológico muito interessante, que é comer de forma compulsiva. E aí a gente fala, se alimentar de forma compulsiva para aumentar a quantidade da massa gorda, acúmulo de energia para passar pelo inverno, um período de escassez. E a gente percebe que isso é um comportamento animal. Por exemplo, o urso negro ele mantém então o metabolismo normal até outubro, onde ele inicia um processo de hiperfagia. Ele come 20 horas por dia. E o que leva o seu consumo calórico até 8 vezes mais, pois o inverno é rigoroso e esse período então de hibernação, que dura de 5 a 7 meses. Então, resumindo, olha que interessante. Biologicamente, por que a gente tem esses quadros na natureza de hiperfagia, de comer de forma compulsiva? É simplesmente porque a gente precisa aguentar um tranco, fazer massa gorda, acúmulo de energia, para passar por um período de escassez. Então, essa é a percepção biológica, inclusive. Os animais fazem isso. E aí o que é interessante, os ursos, as marmotas também, algumas outras espécies. O que é interessante nesse caso,
E é fascinante. E a gente fala, né, nossa, você come muita gordura, você vai infartar. Ah, você infartou porque você tinha excesso de gordura no seu sangue. E aí eu falo, você já viu um urso infartando? Isso é real, gente. Na minha opinião, dentro das coisas que eu estudo, não tem muito a ver não, sabia? Inclusive, o que algumas pessoas podem ver? Tem pessoas que têm hoje excesso de gordura no sangue. E aí você vê a dieta dessas pessoas. Gente, a gente só come folha. Não tem nem gordura na dieta da pessoa. E ela tem um triglicérides dela elevadíssimo. Por quê? É um problema metabólico. E é o metabolismo da pessoa que faz isso. Fantástico, né? Fantástico. E aí sim, é interessantíssimo. E aí a gente começa a parar e analisar a fisiologia. Porque certas coisas que as pessoas falam, às vezes não faz muito sentido. Bom, e aí a gente para. Tá, Adriano, então qual que é a emoção por trás da obesidade? E a resposta, pasme, alegria. Aí todo mundo para, olha e fala, hã? Hã? Mas a alegria não é bom, Adriano? E eu falo, gente, não existe emoção boa, não existe emoção ruim, existe emoção mal expressada. E aí, um exemplo muito bom que eu gosto de dizer para vocês. O que a Disney nos ensinou, não é? E eles viveram felizes para sempre. A gente cresceu numa cultura onde o que é importante? Você ser feliz. E qualquer coisa que não seja ser feliz é ruim. Ser triste não é bom. Ah, ser raiva não é bom. Medo, ai, para com isso. Você não pode ter nada disso. A única coisa que você pode ter é ser feliz. Só alegria. Você só tem que ser alegre. Certo? Até interessante, no filme Divertidamente mostra esse conceito. Onde a emoção da alegria só queria a alegria. E ela queria excluir todo o resto só porque ela precisava falar, não, alegria é bom, o resto é ruim. E aí, quando ela entendeu que, na verdade, todas as emoções são boas quando bem expressadas, ela aceita a tristeza. Isso é fantástico. E a gente cresceu numa filosofia onde a gente tem que ser feliz. E aí, quando você pega, então, uma pessoa que ela não consegue ser alegre constantemente, ela vai viver, aspas, a parte ruim da alegria. Só um segundo. Johnny, é um equívoco tratar o alimento como veneno. Sim, o que pode acontecer com o alimento é o que ele está presente no set de filmagem. Como assim? O que pode acontecer com o alimento e ele está presente no set de filmagem do conflito? Pode ser um gatilho, mas a gente pode falar também, Jordan, que o alimento é como uma fuga. E a gente vai falar exatamente sobre isso agora. E a gente fala, então a gente cresceu num mundo onde a alegria é o que a gente tem que ser e todo o resto é ruim. E eu vou falar agora, gente. A alegria, ela tem dois pontos, como todas as emoções. E aí, qual é a forma, então, de expressar a emoção da forma correta da alegria? Só um segundo. Thaís, faz o que nessa questão metabólica dos alimentos? Faz o que nessa questão metabólica dos alimentos? Não entendi, Thaís. Se você puder me abrir o áudio e perguntar, fica mais fácil. Eu digo para você, Leila, não, nem todo gordo é feliz, isso não faz sentido. E, na verdade, o que é interessante, quando, por exemplo, nesse programa mesmo dos quilos mortais, teve um menino lá que foi muito interessante. Ele emagreceu super bem, ele teve um conflito que trouxe o gatilho dele de volta e o menino engordou, tipo assim, tinha perdido 100 quilos e engordou 100 e poucos quilos em, tipo, uma semana. E aí foi muito engraçado. O médico tá lá atendendo o médico fala assim, cara, o que você comeu nesses 2 meses para você engordar tudo isso? Sabe o que o menino falou? Ele falou assim, eu até lembro da frase, ele falou assim, doutor, sinceramente, nem eu sei o que eu comi. Ele falou assim, eu acho que uma hora eu estava comendo a caixa de papelão da pizza. E aí você percebe, acreditem, gente, a pessoa ela tá comendo, mas ela nem tá sentindo o gosto do que ela tá comendo. É só a compulsão. Ela precisa colocar alguma coisa na boca e ficar assim, ó, engolir. Ela nem se importa com o gosto. Para vocês terem a ideia de em qual nível você chega num que eu chamo de uma psiquiatria, entenderam? Pode falar, Thaís. Thaís, eu não tô te ouvindo. Não, peraí. Não tô te ouvindo. Vai, destrava de novo, Thaís. Vê se vai agora.
Mas eu não tô te ouvindo. Aí. Não tô ouvindo não, Thaís. Bom, tá bom, a gente continua, depois a gente vê. Depois você pergunta, vamos ver se, sei lá, vai de novo. Ah, como a Leila falou, né? Claro, é apenas um comentário que muitas pessoas fazem, eu não concordo com isso, perfeito. E, gente, não é agradável, tá bom? Não faz bem mesmo. Não é uma questão de saúde já, tá? Bom, então vamos lá, vamos lá para a alegria. Então, qual é a forma correta de expressar alegria, não é mesmo? Então vamos lá. Prazer, que é felicidade, certo? Ela aparece, então, em resposta a uma conquista de uma meta pessoal ou frente à atenuação de um estado de mal-estar. Então, quando você resolve um problema. No filme, divertidamente mostra a menina, ela só consegue ser feliz depois de um momento de tristeza. Então, quando você supera uma tristeza, você vem com a felicidade, com a euforia. E aí existem 4 hormônios que são muito interessantes, que estão relacionados diretamente com a felicidade. São eles: a endorfina, que é justamente um analgésico natural do nosso corpo, que a gente libera, por exemplo, fazendo atividade física. Tá? A ocitocina, que é o hormônio que você libera quando você tem o toque, né? O abraço, a carícia, o afeto, o touch. O touch é muito importante. Inclusive, no caso, as crianças, os recém-nascidos, principalmente ali os primeiros 2, 3 anos, o contato pele-pele é fantástico, ok? Inclusive, no ato de amamentar, gente, é o maior momento de liberação de ocitocina. E hoje os estudos falam que esse contato físico, pele a pele, mãe-bebê, é o que mais faz ele se desenvolver emocionalmente, sabia? Os primeiros 0, 6 meses, até 1 ano e meio, é fundamental, onde você tem um desenvolvimento de cerca de 70% do cérebro de uma criança, principalmente a nível de âmbito emocional. Crianças que não têm esse contato, elas têm, sim, uma labilidade, uma resiliência emocional menor. Elas são mais instáveis, ok? Um exemplo, uma das causas de porque hoje a gente tem muitas crianças e adolescentes com esse quadro. Eles são emocionalmente instáveis, certo? E despreparados emocionalmente para lidar com vários conflitos emocionais. Bom, a serotonina, então, a recordar, então, momentos felizes, saudade e os alimentos. Gente, o nosso intestino, ele produz 400 vezes mais serotonina do que o nosso cérebro, tá bom? Por isso que quando você tá triste, a tendência é que você come coisa doce, principalmente chocolate. Porque chocolate libera triptofã, e triptofã é um precursor de serotonina. Faz sentido. Tudo faz sentido no final das contas, sempre faz. E, para finalizar, né, a dopamina, que também é liberado na parte do amor, do prazer e da luxúria, ok? Então, você tem todos esses hormônios liberados nesse processo. Bom, a Cintia falou, é assim mesmo que acontece a compulsão. Exatamente, como eu falei, né, a Cintia falando. Gente, você come, você nem sabe o que você está comendo, você só come. A Thais falou, né? Você comentou sobre as dietas sem gorduras e as pessoas que têm gordura por conta do metabolismo. Como resolver esse caso? E aí a dica, Thais. A pergunta que eu sempre gosto de fazer, a gente vai sair um pouco do tema, mas está relacionado indiretamente. Quando eu vejo um corpo fazendo alguma coisa, sei lá, uma doença, um comportamento emocional, tanto faz. A primeira pergunta que eu me faço é: por que ele está fazendo isso? E aí, por exemplo, para que serve a aspas gordura ruim? Você já parou para perguntar isso? Então, por exemplo, você pega uma pessoa que é um problema metabólico, como o Thais falou, então não é um problema da alimentação. Então você pode fazer uma dieta da lua para essa pessoa, ela vai viver de lua, não vai comer nada, vai ficar olhando para a lua. E ela vai ter o triglicérides dela alto. Aí tem que tomar estatina a vida inteira. Parabéns. Vai descartar, gente. Eu pego muito paciente no consultório que começa a ter muita dor no corpo, dor muscular, parece que passa um trator em cima da pessoa por conta de remédio. Principalmente estatinas, tá bom? Remédio para gordura. Diminuir gordura no sangue. E aí aquela famosa frase, né? Doutor, eu tenho que tomar esse remédio por quanto tempo? E qual a resposta? A vida inteira. Legal, legal, né? E aí, um ponto que é interessante quando a gente fala sobre isso. Para que serve a aspas, gordura ruim? Você já parou para se perguntar isso? Para que serve a aspas, gordura ruim no nosso corpo? E a dica, ela é a base para fazer algo muito importante no nosso corpo. E sabe qual é a resposta? Hormônios sexuais. Hormônios sexuais são feitos à base de gordura. Aí você fala, sério? Sério? Para mim, uma pessoa
que ela tem altos níveis de triglicéridos no sangue, ela tem um problema com relação a uma estafa da produção de hormônios sexuais. Um exemplo, uma estafa de suprarrenal. A suprarrenal está zerada, está zoada. Suprarrenal produz cortisol, hormônio do estresse. A pessoa está estressadíssima. Emocionalmente falando, já que estamos aqui falando sobre isso, né? Suprarrenais é um problema de direção. A pessoa está mais perdida que segue tiroteio. Ela não sabe para onde ir. Ela não sabe que caminho tomar na vida dela. Alguns componentes que são muito interessantes que você pode associar. Um deles que desregula totalmente a sua parte hormonal, chamado de disruptores endócrinos, se vocês quiserem pesquisar isso na internet. São substâncias, alimentos, produtos de limpeza, cremes, shampoo, pasta de dente, ok? Que através da pele, através da boca, através da sua respiração, da inalação, eles entram no nosso corpo e eles mimetizam, eles copiam hormônios sexuais. Principalmente o estrógeno, que é o hormônio sexual feminino. Principalmente, se eu não me engano, o estradiol 2, eu não lembro. Que basicamente, que você tem vários tipos de estradiol, que é 1, 2, 3, você tem vários. O 2 é o que é o hormônio dependente para câncer de mama. Sim, câncer de mama. Um dos fatores é um componente ambiental. E aí tem os fitalatos, plástico, um monte de coisa. Que você faz, por exemplo, esquentar a comida dentro do plástico, da marmita. Péssimo. Péssimo. Quando você esquenta o plástico, ele libera fitalato. E o fitalato gruda no alimento. E você come aquilo. E aquilo mimetiza o hormônio estrógeno. É a cara da Maria. Tipo, de tristeza, de decepção. Estou decepcionado, Adriano. E aí já fica a dica, gente. Não tem como não se intoxicar, ok? Tá tudo bem. Mas, obviamente, a gente vai tendo essas consciências e vai minimizando esses processos. Né? Vamos ser inteligentes, certo? Ele não vai ser neurótico, ok? Sem neuro, por favor. Mas tendo a consciência já ajuda bastante. Então, um dos fatores, para mim, emocionalmente falando, excesso de colesterol, uma pessoa que está estressada e ela não sabe para onde ir, ela está perdida. É um conflito suprarrenal. Alimentarmente falando, ela tem que diminuir esses disruptores e eu percebo que ela está inflamada. E aí, normalmente, esses pacientes, é de verdade, gente, eu faço uma coisa só e resolve o problema. Eu já tirei muito paciente de estatina lá no consultório. E a resposta é uma dieta de detox. Uma dieta detox para você desintoxicar o seu corpo, para ele diminuir o estresse e ele voltar aos níveis normais. A gente já resolveu isso bastante lá no consultório. Tá? É uma dica que eu dou. Dietas de detox, kit detox, eles são muito bons, tá? Mas, obviamente, existe uma série de orientações com relação a tudo isso. Mas, fantástico. Bons resultados, tá? Bom, voltando ao assunto, então, sobre a alegria, né? Senão, um pouquinho mais a gente volta. Então, a forma correta, então, de viver a alegria, o prazer e a felicidade. E qual, então, é a forma ruim, Adriano? Então, a inibição ou a exacerbação, então, dessa resposta corporal. E a resposta é os prazeres rápidos e momentâneos. Então, na verdade, quando você está triste, você acha que tem que ser feliz. Então, você vai buscar o quê? Um prazer rápido, um prazer momentâneo. E a gente fala, qualquer coisa que você realize em excesso pela busca de um prazer momentâneo. Gente, é tudo aquilo que você faz em excesso, seja bebida, comida, sexo, celular, televisão, videogame. Tudo que você faz em excesso é um vício, é uma fuga. É a busca de um prazer momentâneo. Sabe qual é a parte mais interessante? Você, no final, você está fazendo alguma coisa ali por 5, 10, 15, 30, 1 hora, 2 horas, você nem tem mais prazer. Mas você continua, sabia? Isso é bizarro. Gente, o dilema das redes, né, que tem um documentário na Netflix, eu não sei se vocês sabem, mas quando você pega o seu celular e você abre, por exemplo, sei lá, o Facebook. Aí você abre o Facebook, ok? Aí você vai ficar fazendo assim, não vai? Aí você fica olhando, olha que interessante, tá. Esse mecanismo aqui, gente, é um mecanismo do vício, sabe de qual? Do caça-níquel. É o vício que você tem de ficar esperando, a expectativa que você cria de achar um vídeo, uma foto, um documentário, whatever, algo que você gosta, te libera dopamina. Isso te vicia. E você fica ali horas fazendo nada. Fantástico. Fantástico. E você fica vendo vídeo no YouTube, vendo fotinho no Instagram, vendo TikTok, vendo negocinho no Facebook, vendo notícia. Então é tudo isso. Então isso é uma forma de prender você. E, gente, de verdade, uma vez eu reparei isso. Eu tava no YouTube, né? Vendo YouTube. Aí eu cliquei assim, abri o YouTube e comecei a procurar vídeo, sabe?
Eu falei, deixa eu ver aqui. Aí no final eu não achei nenhum vídeo. Aí eu parei e falei assim, deixa eu ver quantos vídeos eu passei. E eu peguei e fiz assim, ó. Gente, eu tinha rodado mais de 400 vídeos. E aí eu fui olhar, eu fiquei 15 minutos ali, fazendo nada. Um belo, grande, redondo, nada. Isso é um vício. E nós fomos educados a sermos viciados. Consumir, gente. Consumir. Por quê? A gente cresceu numa cultura que nós temos que ser felizes a qualquer custo. Esse é o ponto. E aí a gente fala, o que acontece no final? Então, quando você tem, então, uma percepção negativa sobre a felicidade, não conseguir conquistar ou não receber um lugar, ou uma contrariedade, normalmente uma contrariedade indigesta. E os órgãos que você pode ter, então, veias e artérias coronarianas, o infarto do miocárdio, embolia pulmonar. E tem algumas pessoas aí que estão tomando algumas vacinas e estão tendo embolia pulmonar. Tá? Fica a dica. É um conflito de felicidade, tá bom? Tomei a vacina, embolia pulmonar. Isso é real, tá, gente? Laringe, brônquios, centro da ereção, centro da ovulação, estômago. São alguns órgãos que impactam quando a gente vive a percepção de forma negativa da alegria. E algumas doenças associadas a isso também. E a gente fala, então, quais são os padrões comportamentais descompensados da alegria, Adriano? E a resposta, gente, a fuga. O vício. Todos os vícios são fugas. E é uma fuga da realidade. Resumindo, a tua realidade não te traz felicidade. Você tá lá, você tá com seus problemas, você tá com seus conflitos, tá. Mas eu tenho que ser feliz. Então, o que você faz? Você vai para uma fuga. E uma delas é a comida. É a fuga. E aí a gente fala, né? O que acontece no final? Então, lembra? O nojo, lá da diabetes, lembra? Então, você tem o medo, e aí o medo se concretiza. Nojo. Uma situação extremamente desagradável. Então, o que você precisa fazer? Fugir. Então, você foge para onde? Para um sentimento de alegria. Eu preciso ser feliz, então eu vou fugir do meu nojo para minha alegria. E você vai para um vício, para uma fuga. Um exemplo que a gente citou aqui, comer de forma compulsiva. E aí você vai criar camadas de proteção. Para quê? Para se proteger daquilo que é nojento. Só que aí, às vezes, você faz isso, e aí você vai para o quê? Para o nojo, para o remorso de você ter comido. O que você faz? Bulimia. Aí você vomita. Quer ver um exemplo prático disso, gente? Eu faço isso de vez em quando. Vocês veem como são, né? Eu adoro comer comida japonesa. Thaís, quando eu falei isso, falei, e as pessoas que engordam comendo pouco, seria uma questão metabólica? Sim. Aí teria só um conflito de nojo e não uma fuga. Entendeu? Mas a percepção de segurar a barra está lá presente, constante no processo. Por isso que eu, quando pego uma pessoa que ela é obesa, eu classifico, aspas, ela muito parecida com o conflito de bulimia. Então, é uma busca, é uma noção de segurar a barra, ok? Algo extremamente desagradável. E aí, como é o segredo no final? Para nós tratarmos esse conflito, é encontrarmos o gatilho, onde tudo isso começou. E a gente trata o conflito de base. A gente não trata o vício. A gente não trata a obesidade, porque ela é só a proteção. E aí, nesse caso, é muito interessante. Por exemplo, eu estava dando um exemplo. Eu gosto muito de comer comida japonesa. E aqui, assim, eu tenho uns lugares que eu vou para comer, para degustar. E aí você come bem devagarzinho. E outros lugares que você vai para comer que nem um porco. Tá ligado? Aí, de vez em quando você vai naquele rodíziozão, né? Fala assim, agora eu vou comer até morrer. E aí você come. E até o momento que você começa o quê? Aquela famosa frase. Nossa, comi demais. Tô passando mal. Isso, gente, você tá num nojo. Aquela que fala, você quer comer mais alguma coisa? Não. Dá vontade de pensar, dá vontade de vomitar. Perfeito, você vai para um nojo. Olha que interessante, né? O nosso corpo proporciona isso pra gente. Fisiologicamente. Fantástico. E é por isso que a gente consegue entender tanto a fuga, quanto a situação desagradável, quanto uma bulimia, por exemplo. Um vômito depois de comer. Aí você sente a culpa, porque você comeu demais, e aí você vai para o nojo. Por quê? Foi uma situação desagradável, eu não devia ter comido tudo aquilo. Então você induz o seu vômito. Aí você vive uma bulimia. Aí você fica oscilando entre alegria e nojo. Nojo, alegria e nojo. E você não resolve nada. Simples assim. Fantástico, não? Divertido. Eu digo biológico. Faz sentido no final. Tudo faz sentido. E aí, como a gente pode trabalhar tudo isso? Algumas percepções. Eu gosto de trabalhar isso com alguns pacientes. Por exemplo, como a gente falou, né, na live passada, onde está a mente nessa jornada? Lembra? O corpo é o carro da viagem
Deus, consciência, inteligência inata é um motorista. E o que é a mente? A nossa mente está aqui para curtir a viagem como um bom passageiro, certo? E aí que é o ponto. Então, como mente que tem que curtir a viagem, qual é o real livre-arbítrio? Já que a gente não é motorista, a gente não escolhe para onde a gente vai. Olha para a nossa vida, quantas coisas a gente não queria que acontecesse e aconteceram, e quantas coisas a gente queria que não acontecesse e no final elas aconteceram. E aí, o real livre-arbítrio é essa pergunta. Para que lado você quer olhar? E quando você passa por uma situação, você escolhe se você quer passar por aquilo de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Você é quem sabe. E aí, a pergunta que eu faço é simplesmente assim. Você quer crescer pela dor ou pelo amor? Certo? Você tem que passar por aquela situação. Você escolhe passar ela pela dor ou pelo amor. O exemplo que eu dou na minha aula é esse daqui. Onde você quer colocar a sua cenoura? Aí você fala, como assim, Adriano? Tem aquela famosa fala do burrinho, sabe? Você pega o burrinho, você amarra uma cenoura na frente, certo? E você fica pendurando, e o burrinho ele anda para frente, porque ele quer pegar a cenoura, certo? Então eu falo, cara, você pode colocar a sua cenoura na frente. Então você pode olhar e falar assim, ok, é ali que eu quero chegar. E você anda, e você vai olhando para sua cenoura, para o seu objetivo, certo? Faz sentido? Ou eu falo, ou você pode colocar a sua cenoura atrás. Vou fazer a animação de novo para ver se vocês entenderam. Aí quando você pega a tua cenoura e bota atrás, você fala assim, amigo, ou tu anda, ou F. Entendeu? Aí você olha para a cenoura e fala assim, ok, corre. Porque se eu não correr, F. Isso. E aí que vale a pergunta, onde você quer colocar a tua cenoura? Você quer crescer pelo amor ou pela dor? Você que sabe. Por exemplo, no pain, no gain. Tá bom, vai lá. E é aquilo que eu falo, você tem que passar por essa situação? Sim, você tem. Porque senão você não estaria passando. Justo, justo. E aí, você tem que segurar a barra mesmo? Tem que ser tudo isso? Tem que ser dessa forma? Se você quer escolher isso, então bota a tua cenoura onde você quer colocar. E vai. É o que a pessoa escolhe. Esse é o livre-arbítrio. Onde você quer botar a sua cenoura. Esse é um ponto que é muito legal. Então, essa é uma dica que eu dou para as pessoas. Prestem atenção onde vocês colocam a cenoura de vocês. Não precisa ser tudo a ferro e fogo, gente. Dá para ser divertido. E aí, um exemplo, mesmo os nossos processos, fazer o curso neste formato foi um desafio e tanto. Está sendo, na verdade, até o final do ano vai ser. E vou ser sincero, eu até comentei isso com a Thaís, com a Elaine, com as pessoas que me ajudaram a organizar o curso, e eu falei assim, cara, a gente fez tudo errado. A Sport falou, uou, a gente começou tudo errado. A gente está acertando agora, graças a Deus. E aí, qual é a resposta? Por quê? E aí que legal, você fala, pô, Adriano, que pesado. Eu falo, não, eu nunca fiz isso, então é natural que eu erre. Seria estranho se eu tivesse acertado. Mas se eu errei, eu paro e falo assim, ok, e aí, o que eu tenho que aprender com tudo isso? Eu me permito errar. Por quê? Não sei fazer, então estou aprendendo. Então eu não preciso colocar a cenoura atrás. Eu não preciso me autoflagelar. Eu só falo, beleza, vamos lá. O que a gente tem que aprender? E a gente aprende. E aí eu vou falar para vocês o que eu aprendi. Aprendi isso hoje, por sinal. Como não pegar os fardos dos outros. Por que você tem que segurar a barra? Por que você tem que fazer camadas de proteção? Por que você tem que segurar um tronco, meu amigo. E aí eu falo, será que tudo aquilo é seu mesmo? E aí eu falo, e aí, como não pegar os fardos dos outros? E sabe qual é a resposta? Pegando o que é seu. Sabendo o que é seu. Sabendo o que é seu, você não vai se pegar o que é do outro. Exemplo prático, e eu penso muito nisso na minha vida. E aí é prático. Simples. Roupagens. O desafio é aprenda a se vestir. Um exemplo bom. Vocês vão para um casamento. Vocês vão para um casamento de biquíni? De sunga? Não. Por quê? Porque biquíni e sunga é ruim? Não. Você só está usando no lugar errado. Faz sentido. Você vai para a praia de longo? Você não vai para a praia de longo. Por quê? Longo é ruim? Não. Só que na praia não vai ser muito eficiente. Não vai dar muito certo. Você vai ficar em casa com essas roupas ou você vai ficar em casa de social? Certo? Por exemplo, você vai dormir de calça jeans? Entende? Então esse é o ponto. O desafio no final não é o que você pega, é como você se posiciona perante as coisas. E aí eu falo, qual é a roupagem? Como você está se vestindo?
E aí eu brinco, eu falo assim, sabe qual que é o problema das pessoas? Elas têm um armário cheio da mesma roupa. Parece o Johnny Bravo, sabe? Eu até brinco, eu falo assim, tem um meme do Johnny Bravo, que é isso, ele chega de manhã, ele acorda, aquele hup, 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 aí ele olha pro armário dele, ele abre o armário, tem um monte de camiseta preta e calça jeans, que é a roupa dele. Ele fala, hoje eu vou de camiseta preta e calça jeans. Hup, hup, hup. Eu falo, cara, o cara vai sempre com a mesma roupa para tudo quanto é lugar. Então o cara se veste da mesma forma. E o desafio, tenha consciência de quais roupas você está usando perante ao outro e quais as roupas ele está usando em relação a você. E aí a dica, aprenda com os outros quais são os modelos mais agradáveis. E aí a dica final, quanto mais roupas diferentes, quanto mais roupas para diferentes situações, melhores vão ser as suas capacidades de adaptação. Perfeito. É uma boa analogia, né, Leila? Eu lembro disso na minha infância, é que, sei lá, eu sou um pouco velho para certas coisas, muita gente não lembra, mas acho que vocês lembram, né? Fala que vocês lembram, vai, por favor. De como ver umas coisas, não como elas são. Sim. E aí, de novo, a sua percepção, né? No final, o seu desafio é mudar a sua percepção. Se você muda a sua percepção, você muda a base do conflito. De uma forma bem simples, como você trata um paciente de forma emocional, é você mudar a percepção dele sobre o conflito. É só isso. Na essência, é apenas isso. Só que enquanto você não fizer isso, nada que você fizer vai adiantar. Esse é o desafio no final. E aí, amanhã, né, na aula inaugural, gente, eu vou falar sobre como se cria um conflito emocional. Tá? Eu vou explicar quais são as fases, a fisiopatologia de um conflito emocional. E aí você vai entender que muitas vezes, quando a pessoa ela tem o sintoma, ela está bem longe da causa. Bem longe da causa. Isto que é fascinante. Isso é fascinante. E esse é o desafio. Quando você entende, e é por isso que eu falo, se você entende como funciona, você vai entender o mecanismo. Então, quando você entende como funciona, você entende o mecanismo, você entende como trata. Esse que eu percebo que é o grande desafio. As pessoas não entendem o processo. Se você não entende o processo, o passo a passo, o padrão, e sempre existe um padrão, fica a dica, para tudo. O desafio é a gente, como terapeuta, descobrir o padrão. Isso que às vezes você fica lá fritando. Mas quando você descobre o padrão e você descobre a causa, e você trata a causa, e você consegue, aspas, apenas mudar a percepção do seu paciente, cara, você fez um milagre acontecer. Isto é fantástico. Fica a dica. Para uma questão emocional, 80% da responsabilidade da sessão é do paciente. E 20% do terapeuta. Tá bom? Para vocês não pegarem as roupagens que não são de vocês. Fica a dica. Bom, Adriano, então quais são os exemplos de roupagem que você tem? E a resposta é muito simples. Por exemplo, o que eu sou da minha filha? E a resposta? Pai. Então, eu sei qual é o meu papel. O que você é do seu filho? Mãe. Certo? O que você é do seu marido? Esposa. E a pergunta: quantas vezes você já se vestiu como mãe do seu marido? Quantas vezes você já tentou ser aquilo que não é o seu papel? E esse é o desafio no final. Quando você olha para a pessoa, você tem que pensar, ok, o que ela é de mim? Por exemplo, meu irmão é meu irmão. A minha mãe muitas vezes já tentou passar para mim a roupagem dela. Filho, você pode cuidar do seu irmão? Não. Por quê? Não sou mãe nem pai dele. Mas você não gosta dele? Claro que eu gosto. Mas eu vou fazer o meu papel como irmão dele. Como um parceiro, lado a lado. Não tô aqui. Tô aqui. Então, não vou cuidar dele. Não é meu papel. Não é a minha roupagem. Não faz sentido. E aí é o ponto. Quando você acaba pegando a roupagem que os outros te mandam. Gente, sabe o Falcão? Aquele terno do Falcão? Que tem um girassol, tem uma tomada, tem aquela coisa bizarra. Então, você vira isso. Aí você nem sabe mais o que você é, o que é teu, o que é do outro. Por quê? Porque você simplesmente não se posicionou. Então, a pessoa tem que reconhecer qual é o papel dela. Isso foi desafiador. Por exemplo, por que eu errei em muitos processos dentro dessa formatação desse novo curso? Porque eu não soube qual era o meu papel e eu tive dificuldade para isso. Depois que eu entendi qual é o meu papel, eu comecei a me posicionar. Só que depois eu não entendi qual era o papel do outro. E aí que foi problemático. Quando eu entendi tudo isso, eu falei assim, ok,
esse é o meu papel, esse é o papel dessa pessoa, esse é o papel dessa pessoa. E aí eu consegui colocar todo mundo no lugar que devia estar, aí Deus. E isso que é muito legal. Você não está aqui para fazer tudo. Graças a Deus. Tudo é muito pesado. Você não precisa segurar a barra disso. Mas você precisa fazer apenas, aspas, apenas a sua parte. E eu gostaria de finalizar a aula dizendo isso. Para as pessoas que são obesas, mas não nem todas as pessoas, não só a percepção de segurar a barra, mas a noção de que, assim, se cada um fizesse só a sua parte, o mundo seria muito melhor. Mas aí vale a pergunta: qual é a sua parte? E quando você não sabe qual é a sua parte, não tem jeito. E aí não vai dar bom. Nunca. Nunca. Então esse é o desafio. Se vistam da forma correta. Saibam qual é o seu papel e principalmente qual não é. E tenham a paz de Deus de vocês dizerem: não, muito obrigado. Por quê? Não é o meu papel. Quantas vezes eu já entrei em discussões onde eram de terceiros e eu peguei e falei: você tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Por que não? Não é o meu papel. Exemplo, algumas discussões da família da minha esposa. Aí minha esposa falava: Rodrigo, você pode intervir? Não. Por quê? Não é minha família. Não que eu não considere, amo a sua família, tenho muito condição, assim, mas assim, eu tenho certeza que se eu falar alguma coisa e entrar torto, tu não vai virar cara para mim. Por quê? É o cunhado. Agora, você é filha, você é irmã, você pode falar as cagadas que você quiser. Eles não vão virar as costas para você. E esse não é o meu papel. Você tem que aprender a fazer isso. Vai, a tua família, se vira. Eu não vou carregar isso, não é meu. Então, eu simplesmente abro mão. E aí viver fica muito mais leve. Ótimo. Obrigado pela apresentação. Foi divertido. Sempre é muito divertido falar para vocês. Beleza. Dúvidas? Fiquem à vontade. Manda ver. O princípio da hierarquia. Sim, Maria, o princípio da hierarquia é muito interessante. Vale até a dica. A hierarquia, ela existe em todos os sistemas, ok? Inclusive no nosso corpo. O nosso corpo tem uma hierarquia, sabia? A formação dos nossos tecidos. Eu gosto de falar isso na parte física, mas na parte emocional, você entende a hierarquia dos tecidos. E isso faz muito sentido. E aí, por exemplo, onde está a memória emocional inconsciente? E a resposta, no primeiro tecido que é formado no seu corpo. O que isso significa de uma forma prática? Duas coisas. Primeiro, a emoção domina todo o resto. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você vai tratar um paciente a nível físico-emocional, você tem que saber aonde está esta memória. Enquanto você não souber, não funciona. Esses são os dois pontos práticos de você entender de uma forma prática o princípio da hierarquia para o tratamento de uma questão emocional. E a gente explica isso baseado em fisiologia e embriologia. Toma. Com amor e carinho, obviamente. Isso é fantástico. É por isso que eu adoro o meu trabalho. Você para e começa a explicar, você fala assim, cara, e é o que eu gosto de dizer, isso é um conceito que eu chamo de pragmático. A física é pragmática. Você pode não entender, você pode não sacar do que você está falando, mas uma coisa que você tem que fazer, você aceita. Por quê? Porque é assim. Se você pegar uma caneta e soltar, ela vai cair. Não queira brigar com a gravidade vai puxar para baixo. Pronto. É fisiológico. É fisiologia. Fisiologia você pode não entender nada, mas você aceita. Isso é fantástico. E por isso que eu falo, existem regras, princípios. E quando a gente entende as regras e os princípios, até que o negócio não faz sentido. E aí você começa a olhar e fala assim, tem um padrão, tem uma lógica, tem um princípio, tem uma fisiopatologia, tem uma causa e uma consequência. E aí você começa a entender. E quando você entende o que eu chamo de simples, você consegue ter bons resultados fazendo, aspas, pequenas coisas, mas que geram repercussões gigantescas. Quando eu falo de causa, gente, isso é muito interessante. Muitas vezes, quando eu estou atendendo meu paciente e a gente chega na causa, a frase de praxe é sempre assim, mas Adriano, isso foi uma coisa tão boba. Aí eu falo assim, pode ter sido boba, mas para você foi a coisa mais desastrosa que poderia ter acontecido. Ela fala, é verdade. E aí que é legal, não é sobre o que de fato aconteceu, é sobre como você olha para tudo aquilo. E isso é o nosso sistema emocional. Isso é fantástico, isso é fabuloso. O que eu acredito, o que eu tenho fé, vamos dizer assim, que nos próximos anos
3 anos, 4 anos, 2027. Tem mais uns aninhos aí bons. Muita coisa vai ter que mudar. Tem até 2026. Então, assim, eu gosto de dizer que todo esse processo que está acontecendo agora é para a gente realmente adquirir uma consciência emocional. E para isso, hoje o que eu percebo, tem que ter um embasamento. A gente tem que partir de uma razão para entender a emoção, entende? E essa base é legal. Você criar a base só para você fomentar a coisa, mas a mágica ela acontece a partir daqui. Isso é que é legal. As pessoas, quando elas me vêm falando, elas falam, nossa, o Adriano é muito metódico, muito pragmático, muito sistemático. E eu falo, quando eu vou dar aulas sobre esse processo, eu sou exatamente assim. Agora, a Thaís, o pessoal que fez o curso, o último módulo, quando a gente chega no último módulo, as pessoas olham e falam assim, ok, agora o Adriano girou a chavinha. E ali você vai falar de uma coisa que você só sente. E ali você vira a chavinha e fala, ok, aí eu tenho uma coisa meio místico por trás e é fantástico, é maravilhoso. Pode falar, Thaís. Me escuta? Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim, agora sim. Vai, Ah, foi. legal. Não, verdade, né? Na verdade, eu tive um encontro com o Adriano agora no último módulo, com aquele que eu sempre vi quem ele era, né? Mas eu queria, na verdade, que tu repetisse. Tu falou que a memória inconsciente Isso, fica no primeiro órgão formado, isso. né? Que é a pele. Não é a pele, é a epiderme. Ai, tá. Para mim, no meu contexto, é a mesma coisa. Ok, Epiderme. Tá, isso. desculpa. Eu, Ok, como tudo bem, aluna, sem problema, assim, sem problema, sem problema. Isso, eu, como exatamente. Tem aluna, razão. sou péssima nesse sentido, porque para mim é Tranquilo, tudo a mesma tranquilo, coisa. tranquilo. Ok, sem E aí, problema, tu está perto. comentou que a gente precisa saber aonde está marcada essa memória, onde está registrada essa memória no corpo, Isso, isso? isso. E aí que é o ponto, Thaís, existe um mapa. Bom, a Thaís já sabe qual é o mapa. Eu mostrei o mapa para ela. E existem formas de você acessar, tá? Não é só falar, tá na pele, tá aqui. Não, não é bem assim, ok? Existe um tipo de toque específico, tá? E é tipo assim, é bem simples, na verdade. E a gente explica por quê. Isso é legal, é a fisiologia por trás. Existe uma fisiologia por trás disso. E aí, quando a gente explica, basicamente o conceito base, gente, é um conceito de acupuntura. Tá? São meridianos, são chakras. E eu explico fisiologicamente o que é um chakra, como ele funciona, o que é um campo eletromagnético. Eu vou mostrar o conceito de um campo eletromagnético. Eu vou mostrar para você o que é um chakra e um meridiano. E eu vou mostrar para você na fisiologia o que ele te representa. Aí você olha e você coça a cabeça e você fala, coisa de louco isso daí, hein? Eu falo, mas não é? E qual a parte mais legal? E não faz sentido? Aí a pessoa pega e fala, é que faz. E aí você chega à conclusão, na China, no Brasil, na Europa, onde for, se você estuda o corpo humano, você sai de um princípio. Não importa os caminhos, não importa as definições, você sempre tende a voltar para o mesmo lugar. E aí você chega a uma conclusão muito boa. Todos falam a mesma coisa. Formas diferentes, conceitos diferentes, mas é tudo a mesma coisa. A base é a mesma. É isso. Na parte da arte de viver a vida, eu falo sobre as regras do universo. Existem, aspas, só 3 regras do universo. E basicamente elas regem tudo. Só isso. Uma delas é o simples e o complexo, o yin e yang. E a gente fala, gente, é o yin e yang, então o simples e o complexo. Então todos os conceitos são diferentes e iguais ao mesmo tempo. E quando você para, começa a pensar, você vai ver que realmente é tudo igual e tudo diferente. E tudo igual de novo. E tudo diferente de novo. É um eterno ir e vir. É o yin e yang do processo. Ok? Gente, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fica à vontade. Eu estou lendo aqui, o pessoal escreveu, né, para ver. A Angela falou, né, quem entende de constelação familiar sabe qual é o papel, fazer um papel do que não é o seu e não é bom. Exatamente. Então, isso que é difícil. E aí eu falo, por exemplo, todo mundo me pergunta, Adriano, o que você acha da constelação familiar? E eu acho fabuloso. Ô, técnicazinha boa, rapaz. Só que como eu sempre insisto, nenhuma técnica ela é perfeita. Isso não existe. Por isso que o meu curso não é uma técnica, é um compilado. Porque eu sei como, lembra? Cada um tem o seu lugar. O que cada técnica faz e o que ela não faz. A gente sabe a lacuna. Perfeito. E aí, quando você entende isso, você fala, então, esse faz isso, esse faz isso, esse faz isso, faz isso, faz isso. Você preenche as lacunas. Mas para você preencher as lacunas, antes você precisa entender como é que é o sistema emocional. Então, você primeiro precisa fazer a lacuna.
faz a lacuna, agora fala, ok, agora a gente preenche a lacuna. É isso que a gente faz. Então, assim, para mim, a constelação familiar ela é a técnica mais completa dentro de uma técnica para tratar as questões emocionais. Por quê? Dentro do sistema emocional, ela trabalha em 3 dos 4 níveis emocionais. Consciente, subconsciente, inconsciente e campo eletromagnético. A constelação familiar, ela trabalha no consciente, no subconsciente e no campo do eletromagnético. Onde ela não trabalha? No corpo físico. Ela não trabalha na memória da epiderme. Eu sempre falo isso para todas as minhas amigas que são consteladoras. De verdade, sabe o que você faz? Antes de começar a constelação, faz um trabalho sobre a pele da pessoa, um toque epidérmico. Depois você faz a constelação, você vai ficando com assim. E é muito legal. Outra coisa que eu tenho que falar muito sobre constelação, e eu já percebi isso em várias constelações, que vai abrindo muito campo. Abre um campo, aí depois abre outro campo, não é para cá, vai até aqui, depois volta. E às vezes eu fico olhando e falo, gente, onde é que isso vai parar? Quando você avalia um paciente, você chega na causa. E é por isso que eu gosto do meu trabalho nesse sentido. Ele é muito específico. Eu vou lá onde eu preciso. Eu tenho uma percepção, uma memória, um conflito de base. A gente vai buscar isso. Bom, e a gente vai lá e acessa o ponto, acabou. A parte prática do curso, gente, até a gente fez isso, né? Eu atendi a Thaís no curso como exemplificação. A gente trabalha, então, nos 4 pontos ao mesmo tempo, tá? Você trabalha consciente, subconsciente, inconsciente e no campo ao mesmo tempo. A gente faz as 4 coisas de uma vez. A gente vai trabalhando, então, o subconsciente e o consciente através de fala, um laboratório mental, a gente faz um aprofundamento, uma hipnose, certo? E aí, dentro da hipnose, você vai fazer, por exemplo, uma hipnose sistêmica, que é uma constelação familiar. Eu faço uma constelação dentro de uma hipnose. Trem divertido. Parece cada coisa lá. Meu Deus. E você vai sentir no campo. É uma coisa de louco aquilo ali. Você pergunta para a pessoa e você já sabe antes da pessoa responder. Até isso que eu digo. Eu fui atendendo ela, fui fazendo. E aí, somado a isso, você vai trabalhando a parte do toque epidérmico e você vai trabalhando o campo da pessoa. Você vai expandindo e limpando o campo dela. Então, você vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Você vai conversando, conduzindo e trabalhando o campo e epidérmico. Tudo de uma vez. Aí, por exemplo, você tem uma memória do seu pai. Então, você tem um ponto epidérmico do seu pai. Então, você pode fazer uma hipnose, chama o seu pai, acessa a memória epidérmica do seu pai e trabalha o campo dali. Então, você trabalha a figura do pai nos 4 níveis. Por isso que é divertido. E aí vai meio que uma cascatinha assim. E você vai limpando os processos. Né, Thaís? A Thaís que eu diga. E aí você entende como é que funciona. Bom, isso é um ponto que é legal, ok? E é isso que a gente vai passar. Esse é o último módulo, tá bom, gente? Se vocês tiverem interesse no último módulo, né? Sair de postura de Salvador. Isso, Maria Ângela, isso. Na verdade, vou ser sincero, você não está aqui para salvar ninguém. Só você se salvando, acredite, já vai dar bom. Se cada um se salvasse, dava bom, entendeu? Então, se salve. Acredite, é o melhor que você pode fazer pelos outros. Fica a dica. A Valquíria falou, né? Adriano, você pode falar melhor sobre, então, a última aula do curso, que quem não vai poder participar presencialmente? Então, Valquíria, o que é o ponto? Eu vou mostrar todos os conceitos. A gente vai gravar e eu vou mostrar como eu faço. Mas vou ser muito sincero. Se você estiver lá, é outro naipe. Porque você vai atender. Eu vou te mostrar, eu vou estar com você. Eu vou te ensinar a conduzir algumas coisas, entendeu? Por exemplo, a Ângela está aí. Ela estava fazendo um trabalho com a Nilce. E aí, no começo, ela entrou e aí ela estava meio travada. Eu pus a mão nas costas dela, sustentei o campo. Vamos lá, vou com você. Fui conduzindo ela. Falou, pergunta isso. Olha, sente. Ó, ela falou disso. Ó, vai lá no ponto. Sente lá, vê se a memória está lá. Isso, apresenta a memória. Eu fiquei uns 5 minutos com ela. Aí ela sentiu, ela entrou. Quando ela entrou, eu larguei a mão e falei, agora, minha amiga, vai com você, eu não tenho nada a ver com isso. A sessão dela foi fabulosa. A Nilce ficou estribuchando, verdade. Mas é bom para ela, liberou o que não precisava. Ela deu umas belas porradas na maca, né? Não, Thaís? A Thaís ficou com medo, falou, vai quebrar a maca. E é isso aí, você libera. E ela lá estribuchando e o Adriano sentado olhando com a maior admiração possível. As duas assim, e o Adriano lá, nossa, olha que bonita, olha que maravilhoso ela liberando. Perfeita, Ângela aí. É nóis, Ângela. Gente, então assim, esse é um ponto. Então assim, Valquíria, óbvio, se você não puder fazer, né? A gente vai gravar e eu vou mostrar como eu faço. E aí você vai poder fazer as práticas com as pessoas. A dica que eu dou, gente, família. Família é muito bom nessas horas.
Você faz um curso, aí você fala assim, família, manda no grupo da família do WhatsApp. Eu sempre faço isso, gente, sempre faço isso. Gente, acabei de sair de um curso. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui, vocês podem ser minha cobaia. Bota as cobaias lá. Aí você atende todo mundo da família, você aprende, entendeu? É maravilhoso. Tá? Então, com relação ao suporte, né? A gente vai gravar as aulas, a gente vai mostrar. Eventualmente, se obviamente tiverem questões específicas, gente, vocês podem perguntar para mim. A Thaís pode dizer isso, a Ângela. Gente, eu sou um cara muito acessível. Tipo assim, eu não tenho problema, vocês podem mandar pergunta no WhatsApp, no privado, eu mando um áudio, eu respondo coisa. A Thaís, mais uma vez, ela briga comigo, porque ela fala, Adriano, você responde coisa que você não devia, isso daqui é conteúdo do curso, você não pode falar isso. Ela tem razão. Mas assim, eu sou um cara que eu já falo, deixo isso muito claro, gente. Eu não tenho conhecimento. Eu apenas organizei. Só isso. Eu sou um bom organizador de conteúdo. Só isso. Assim, o conteúdo não é meu, é do universo. Então, por isso que eu até falo, até às vezes fica meio brava comigo, às vezes, mas eu falo, gente, isso daqui é do universo. A gente não tem direito sobre isso. Inclusive, a Thaís já vai fechar na cara para mim, mas eu já vou falar. Eu falo, Thaís, para você. O conteúdo do curso, ele não tem direito autoral. Não tem. A Thaís sabe disso. Inclusive, eu dei uma parte do curso e eu falei para a Thaís, você devia dar um curso sobre isso, sabia? A Thaís, ela realmente manja de astrologia sistêmica aqui. A bichinha pegou o negócio de um jeito que ela faz umas perguntas que eu falo, olha, a pergunta é boa, nem eu tinha pensado nisso. Realmente vale a pena perguntar sobre isso. Ela explica melhor do que eu algumas coisas. Ela realmente sabe. Eu falei, Thales, olha, sinceramente, pega o conteúdo, monta o conteúdo teu, vai dar aula sobre isso. Você vai destruir. Aí você junta isso com o que você sabe sobre astrologia, sobre mapa. Você vai arrebentar. Porque a gente sabe os conceitos se são. Então, assim, gente, eu sou apenas o cara que organizou tudo isso. Ok? Bom, a Maria pergunta: você faz tratamento de distância? Gente, eu vou ser muito sincero. Dá para fazer? Dá. Inclusive, numa das aulas eu mostrei como faz. A gente estava na distância, a gente fez, até ficou olhando assim, falou: ok, dá. E, tipo, o negócio é assustador. Mas eu não gosto de fazer, tá bom? Eu não gosto de fazer. Mas dá para fazer? Tranquilamente. O negócio é insano, é insano. Você vai tocando no mapa e você acessa todas as informações. É bruxaria aquele negócio. Não, é física quântica. Mas é bem legal. Pode falar, Thaís. Dá sim, dá e funciona, né? Numa aula, inclusive, ele estava mostrando, e ele ia acessando os pontos da onde ele está, né? Porque é campo, né, gente? Campo não tem tempo nem espaço. É quântico, física quântica. Exato. Então, eu senti já no outro dia, já tive liberações e tal, então dá para fazer. Claro que o presencial e o toque não tem comparação, né, como o Adriano fala, né? Mas dá para se fazer sim. Eu, por exemplo, faço induzindo a pessoa a tocar os pontos enquanto a gente vai falando. Então, legal, boa ideia, eu não tinha pensado nisso. Legal pra caramba. Distância e peço para a pessoa, toca. Legal. Ela vai se autoliberando. Vai tocando, porque aí o toque vai existir também, né? A estimulação do toque na parte física vai existir. Então, mas assim, eu fiz até o comentário ali no chat. É a cereja do bolo, a parte presencial, tá, gente? De verdade, é a cereja que vale a pena, assim, ó, te programa já para dezembro e para São Paulo, porque super, super, super. E o Adriano entrega tudo mesmo. Tudo que ele sabe, passado, presente e futuro, ele está passando, tá? E vale muito a pena. Ele te forma, ele trabalha a questão da autocura, né? Porque teve gente já me perguntando, é só para terapeuta? Não, não é. Né? Como a Elaine falou ontem, é um trabalho de autocura, em primeiro lugar, né? Porque, como o Adriano fala também, né? Que santo de casa tem que fazer milagre. E tem que fazer milagre porque começa na gente. Perfeito. Então, o processo de cura começa com a gente, assim como 80% do trabalho é responsabilidade do cliente. Então, começa com a gente, se trabalhando, se curando, se transformando, para poder depois conduzir o cliente, o paciente, até onde a gente consegue levar ele até onde a gente já foi. A gente só pode levar até onde a gente foi, né? Então, ele, no meu conceito, ele é muito completo, porque, como o Adri falou, ele não é só uma técnica, ele é um compilado
aonde ele vai preenchendo essas lacunas, bem como ele falou, tá? Exatamente. Eu posso falar como profissional, como produtora mesmo, num sentido de completude, né? Uma técnica vai abordar o consciente, um curso vai falar sobre o sub, os processos, outro sobre inconsciente, os trabalhos mais corporais, mas junto, e que é isso que as pessoas às vezes ficam patinando, como é que junta tudo isso para fazer um Isso. trabalho completo e para que o terapeuta não seja uma técnica, né? Então, esse é um trabalho que, na minha opinião, ele tá dado, ele tá mastigado e ele é muito, o Adriano é muito didático, né? Com certeza, assim, vale a pena, tá, gente? É o meu propósito vir aqui para isso. É real isso, gente. É o meu propósito da vida é fazer isso. Bom, então, Leila, aquilo, eu entrego tudo. Eu já disse, gente, eu realmente não tenho problema com conhecimento. Não acho que você tem que segurar, não é seu. Não faz sentido na minha cabeça você ter a soberba, a prepotência de dizer que isso é seu. Entendeu? Tipo, cara, eu não acho que faz sentido nenhum. Por isso que realmente eu acho que é aquilo que eu falo. Se as pessoas soubessem dessas coisas, cara, o mundo seria muito melhor. E aí vai ser melhor para todo mundo. Todo mundo ganha. As pessoas não entendem isso. Não é eu ganho, você perde. É eu perco, você perde, porque a gente está no mesmo barco. Cara. Então, por isso que eu falo, cara, vamos lá. Vamos todo mundo. E aí é o que eu falo, por exemplo, eu e a Thaís. Meu, a Thaís é o que eu falo. Gente, o meu livro com a Thaís é um livro aberto. Eu e a Thaís, a gente quebra a pau direto. Eu amo quebrar pau com a Thaís. Por quê? A gente está disposto a crescer. A gente bate boca, ela fala o que ela pensa, ela fala, Adriano, eu tô incomodado. Eu falei, por que você tá incomodado? Me fala. Não sei. Falo, não, você tem que saber, mulher. Vamos lá, vamos entender isso daí. E a gente troca ideia, e a gente está disposto, entendeu? E a gente vai fazendo, a gente vai se entendendo. E aquilo, se a pessoa está disposta a crescer, eu estou disposto a crescer com ela. E é por isso que, mais uma vez, eu agradeço a Thaís pela oportunidade, por ela acreditar nisso. E mais do que tudo isso, ela está disposta realmente a crescer. Isso é válido. E como eu falei ontem, eu insisto. Eu prefiro que esse curso tenha poucas pessoas, mas que ele tenha pessoas que realmente estão dispostas a crescer do que dar aula para uma pessoa que quer aprender uma técnica, mas não quer ser um bom exemplo. Ela só quer a técnica. Essas daí, eu vou ser sincero, eu dispenso. Eu tive a oportunidade, algumas pessoas chegaram para mim para divulgar esse curso para, tipo assim, mais de 100 mil pessoas. Eu conheço pessoas, eu tive acesso a essas pessoas. Elas vieram falar comigo. Mas, assim, o objetivo dela era vender. Tipo assim, vamos vender, vamos bombar, vamos bombar. E eu olhei e falei assim, eu não quero. Eu não afiliei essas pessoas. Duas pessoas me fizeram essa proposta. E aí, por quê? E até o Fernando, que é o meu sócio do consultório, que ele é meu amigo, ele me ajuda muito nisso daqui, ele perguntou para mim, cara, por que você não aceitou? E a resposta, eu prefiro ter 10 pessoas que estão dispostas do que ter 50 que vão me gerar um monte de dor de cabeça. Não importa quanto eu vou ganhar. Então, assim, é para as pessoas que realmente estão dispostas, que estão afim. E esse é o convite que eu faço para vocês. No final, é o que eu sempre digo. É o meu exemplo. O que eu posso vender no final é isso. É o Adriano. Qualidades, limitações, conhecimento, metodologia, técnica, visão. É isso. E aí, se isso ressoa com vocês, é um prazer poder ajudar vocês na jornada de vocês a seguir esse caminho. Diga, grande Johnny, te dou a palavra, meu amigo. Boa noite. Boa. Só sobre esse lance de fazer atendimento à distância, né? O que acontece? Eu não sou terapeuta, todo mundo sabe que eu sou de TI, mas eu aprendi algumas técnicas, né? Uma delas é o biomagnetismo clínico, e é possível que você, com o biomagnetismo, você ajudar a pessoa em várias coisas, inclusive fazer atendimento à distância. Aí, só que na minha cabecinha de melão, esse negócio de atendimento à distância não entrava na minha cabeça. Aí, mas eu já tinha lido Robert Sheldrake, já vi o Bruce Lipton, Matriz Divina, e eles explicam isso, como é que eles contam como é que isso funciona. Só que eu não consegui entender isso. Aí um dia o meu irmão estava com dor na lombar, né? E estava em casa e falei, cara, você pode me ajudar com o biomagnetismo? Eu falei, posso sim. Olhei para meu pai assim, e no biomagnetismo, a pessoa que, para você fazer atendimento à distância, é preciso que haja uma antena. Ou seja, a pessoa que sai do corpo dela vai ser assim, a bioinformação da outra. Perfeito. Eu falei, pai, você pode ser a antena para o meu irmão? Ele falou assim, claro. O meu pai no sofá, o meu irmão no outro. Aí, o que acontece? Quando você coloca o ímã na pessoa que está com alguma coisa polarizada, há um fenômeno que a perna direita encurta.
E o que acontecia? Eu colocava o ímã no meu pai e ia na perna do meu irmão, a perna do meu irmão estava encurtada. Aí eu colocava o ímã no meu irmão, a perna do meu pai estava encurtada. Eu falei, bom, se eu tinha alguma dúvida que esse campo existe, morreu aqui. E aí depois, quando você consegue enxergar isso, fica de uma coisa tão fácil de você fazer, e não importa o que você vai fazer. Aí você aprende na radiestesia que você tem que abrir informação da pessoa, de colocar o pêndulo em cima rodar o pêndulo em cima do decágono duplo. Não precisa de nada disso. Basta que você converse com a pessoa e vai fazendo e sai naturalmente. Evidentemente, enquanto você não consegue enxergar isso, as pessoas ficam recuadas. Nossa, dá para fazer isso à distância? Isso é macumba, isso é do outro mundo. Não, não é ciência, os caras já conseguiram provar isso. Portanto, na matriz divina, ele tem um relato que eles conseguem provar que o campo existe, porque são um foto de luz que é dividido ao meio, colocado a uma distância de mais de 500 km de distância. Ao sensibilizar o outro responde instantaneamente. Como é que pode ser mais rápido do que a luz? Não é mais rápido, foi dividido fisicamente, mas está tudo conectado no mesmo campo. Isso é o conceito da dupla fêmea. É isso mesmo. Sim. Exatamente. Então, ou seja, quando a gente não enxerga, realmente é difícil você aceitar aquilo. Mas depois que você enxergou, aí o resultado prático é que, aplicando o ímã no meu pai, a dor no ciático do meu irmão desapareceu. Entendeu? Eu vi a perna do meu irmão encurtar, vi a do meu pai encurtar, mas eu coloquei o ímã no meu pai. E aí a dor no ciático dele desapareceu. Entendeu? Quando se entende o processo, você enxerga aquilo, está certo que está no nível quântico, mas você enxerga fisicamente um fenômeno acontecendo, essa desconfiança, ela cai por terra. Isso. Beleza? Olha, e até eu vou ser sincero, por exemplo, a Valkyria se posicionando, até posso falar isso por mim, então. Para as pessoas que não puderem vir e que elas fazem atendimento à distância, eu posso ensinar como é que faz. Eu sei fazer. Eu sei fazer. Eu realmente só não me sinto... Eu não sou fã, entendeu? É que eu gosto do touch, gente. Eu vou ser sério, eu sou do touch. Mas, assim, eu ensino sem problema nenhum. Eu falo, ó, é assim que você vai fazer. A gente faz uma videoconferência com a pessoa. Fala, você vai fazer assim, ó. Você vai abrir, você vai sentir, você vai entrar no campo. Ó, tá vendo? Eu vou entrar no seu campo agora. Vou mostrar, ó. Por exemplo, eu tô passando aqui, ó. Esse daqui é a sua percepção com relação a tal pessoa, assim, assim, assim. Se vocês quiserem, eu mostro sem problema nenhum. Eu não uso, mas eu sei fazer. Se eu sei fazer, eu posso mostrar para vocês. Certo? Só um segundo, Elaine. A Dilce levantou a mão, não sei se ela baixou a mão depois, mas enfim, se ela quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Bom, Thaís, pode falar enquanto isso. Thaís, não, perdão, Elaine. Não, então, era justamente a Valkyria, né, que ela já tem acompanhado a gente há um tempo. Justamente ela está bem longe, né, então vai ser muito difícil dela vir, tá? Então, eu creio que dá muito certo, né? A gente dá um suporte para ela, de repente, até né, ela uma outra pessoa aqui na maca dela, né? E a gente dá esse suporte. Boa, dá para fazer. Eu me comprometo, pode ficar tranquilo. A gente marca um dia, você bota aí a paciente na maca, bota um videozinho, eu vou ficar olhando e vou ficar falando com você vai fazer. Sem problema nenhum. Eu me comprometo, de novo. Se eu puder ajudar, eu ajudo, de verdade. Eu não tenho problema com isso. Então, bom, ao crescer assim, se eu for servir ao seu sistema, eu fico à inteira disposição. Certo? Gilson, você vai querer falar? Que ela levantou a mão, não sei. Enfim, se você quiser, fique à vontade. Thaís, alguém quer mais falar alguma coisa? Se vocês quiserem, tem um momento de vocês. Se não, acredito que é isso, por hora. Não? Então, amanhã é a aula inaugural, né? Às 19h30, onde vai estar sendo dado o start do curso A Natureza da Cura, né? Perfeito. O tema que tu vai estar trazendo na aula é sobre a origem do conflito emocional, isso? Isso. É a fisiopatologia de um trauma emocional. Então, a gente vai explicar todas as fases. Como eu falei, você precisa entender o mecanismo da doença de fundo emocional para você ver como ela funciona, para você encontrar a causa. Então, eu vou explicar isso. Eu vou explicar todos esses conceitos. Como se cria um conflito emocional. Para aí, quando a gente entrar na nova medicina germânica, a gente entender o quê? Como o nosso corpo responde ao estresse emocional. A nova medicina germânica, ela responde duas perguntas fantásticas. Ela responde a primeira pergunta: qual é o comportamento do nosso corpo perante a um trauma emocional? Então, a gente vai entender. E aí, a segunda coisa, a nova medicina germânica, ela explica como
a percepção emocional por trás de um sintoma físico ou por trás de um comportamento emocional. Ponto. Quando a gente falou diabetes, medo frontal, antecipativo, de agressão de proximidade, onde eu preciso resistir de forma eficaz a algo nojento. Isso é o conceito da nova medicina. Ponto. Então, quando a pessoa tem diabetes, você sabe que você deve buscar um evento na vida dela onde ela viveu esta percepção. Então, aí a gente fala, tem que buscar a causa. E esta é a ferramenta que a nova medicina dá. Ela te ensina a saber fazer as perguntas certas. E o grande desafio para todo bom tratamento é fazer a pergunta certa. Seja, resumindo, é você saber avaliar o seu paciente. Hoje, o que eu percebo em qualquer terapia, gente, o grande desafio é sempre o mesmo. As pessoas não sabem avaliar. Não sabe avaliar, não sabe tratar causa. Não sabe tratar causa, acabou, você não trata nada. Não tem resultado, sinto muito. Ou o resultado ele é paliativo, ele é duradouro de pouco tempo. Então, assim, é a causa. A gente vai atrás da causa. E aí, por isso que a gente tem resultados interessantes. Interessantes. Ok? Bom, então amanhã, todos estão convidados mais uma vez, então a aula inaugural vai ser o último, hoje é o último dia do esquenta do workshop, amanhã, de fato, aula inaugural, mesmo horário, certo? A gente vai disponibilizar o link algumas horas antes, tá? A pedido da Elaine e da Thaís, e mais ou menos umas 7h15 eu vou estar no computador, a aula já está pronta, e aí a gente entra, e aí a gente vai discutir sobre toda a fisiopatologia, então, da criação do trauma, e a gente dá início, então, no curso, ok? Mais informações, gente, se vocês quiserem sobre a venda do curso, sobre o conteúdo do curso, fala com a dona Thaís. A Thaís é quem manda no negócio aí. Eu só monto conteúdo. Graças a Deus. Ai, é muito bom estar aqui. Obrigado, falar Thaís. Rapidinho, então, gente. Quem quiser maiores informações, tá? Pode deixar o telefone aqui no grupo do Telegram, ou quem tiver o meu WhatsApp, pode me dar um toque lá, me chama, deixa o telefone. Eu vou estar entrando em contato com todo mundo que me solicitar informações, passando valores, datas, formas de pagamento, enfim, tá? Amanhã inicia. A gente vai estar dando um prazo, né, Adri, para aquelas pessoas que querem estar participando do curso. Claro que inicia amanhã. Isso. Mas tem um prazinho também, então caso, né? Porque é sexta-feira, o pessoal às vezes está enrolado com questão de semana, questão das coisas. Ah, Thaís, não consegui ver. Posso participar? Pode participar do curso ainda, tá? É só sinalizar, me chama, tá? Que a gente vai estar vendo, sim, a possibilidade de estar todo mundo que queira entrar no curso, que queira estar fazendo, estar fazendo. Perfeito. Tá bem? E lembrando que no dia 3 começa, então, o módulo inteiro, o curso inteiro da natureza da cura, e também começa o módulo 1, que é sobre a nova medicina germânica. E aí, mais para frente, a gente vai lutar os módulos separados sobre a astrologia clínica sistêmica, que também é uma outra ferramenta de avaliação, a arte de viver a vida, que é para trabalhar a mudança de percepção do paciente, isso que eu falei sobre roupagem, sobre onde você coloca a cenoura, isso é tudo conteúdo da arte de viver a vida. E... Faz, põe a cenoura na frente. Indiscutível. Enfim, você faz o que você quiser com essa cenoura, deixa para lá. E também o último módulo que a gente vai falar sobre a prática terapêutica, onde a gente vai trabalhar, então, sobre consciente, subconsciente, inconsciente e o campo eletromagnético, ok? A Rosana falou, então, na médica clínica. E então, Rosana, eu trabalho com saúde integrativa. A parte emocional é só uma parte que eu faço. Inclusive, a gente estava no presencial, né? E a gente acabava o curso sempre às 6. E aí a gente ficava até umas 7 lá. E eu ficava atendendo o povo da parte física. E aí eu falava, pá. E aí o grande desafio, como sempre, é a avaliação. Eu mostrava para as meninas. Aí, por exemplo, tinha uma menina que estava com dor na perna esquerda, direita. E eu falei assim, seu problema está todo na perna direita. Ela, hã? A gente tratou toda a perna direita dela, a gente nem mexeu na perna que estava doendo. Ela levantou e falou assim, ok, não está doendo. Aí as pessoas ficam assim. Eu falo, o segredo é sempre o mesmo. Boa avaliação. Interessante, para a parte emocional, 80% de responsabilidade do paciente, 20% do terapeuta. Para questões físicas, 70% responsabilidade do terapeuta e 30% do paciente. E onde está essa responsabilidade? Avaliação. Se você não encontrar a causa do problema, você não tem resultado. Bom, a resposta é sempre a mesma. Avalia. Acha a causa, trata. Pronto. Tadã! Não se discutiu. Fechado? Beleza.
Gente, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer poder dividir um pouco do meu conhecimento para vocês. Que, independente de quem vai fazer o curso ou não, que vocês levem isso para a vida de vocês. O mundo precisa de mudanças urgentemente. Estamos fazendo a nossa parte. E qualquer coisa que vocês precisarem, mais uma vez, eu, Thaís, Elaine, posso dizer por elas, com certeza a gente fica à inteira disposição para ajudar vocês, ok? Muito obrigado mais uma vez, boa noite, e quem quiser, então, amanhã a gente se vê na aula inaugural.